Olá, vou tentar fazer uma relação entre o livro de Jonathan Haidt, o título é Geração Ansiosa: Como a infância hiperconectada produz uma epidemia de transtornos mentais. A minissérie Adolescência, que está bombando, né? Está mexendo muito com todas as pessoas que têm filhos ou que são educadores. Enquanto o livro teoriza sobre as consequências das relações sociais e da saúde mental do adolescente, da criança, exposta a essa hiperconectividade, principalmente de 2010 para cá, a série, ela dramatiza uma possível situação que ocorreria em função disso. Então, ela expõe essa realidade e tem nos abalado fortemente. No livro, o autor aborda o aumento significativo de transtornos mentais em função da dependência digital. E na série Adolescência, mostra como é que a família e a própria sociedade, em torno ali de um garoto de apenas 13 anos, sofrendo as consequências e quase irremediáveis dessa exposição. E mais, de uma família tradicional, uma família sem grandes problemas, não é uma família disfuncional, é uma família que qualquer um de nós nos identificaríamos. E isso é que nos abala. Como é que, numa situação, até uma criança com o rosto angelical possa estar fazendo ou estar se deteriorando emocionalmente diante dos pais, dentro da própria casa, dentro do próprio quarto. O que é que esse mundo digital invade ao que ele expõe as pessoas? E muitas vezes os pais acham que, estando no quarto ou estando dentro de casa, ele está protegido. Muito diferente de gerações anteriores em que estar na rua parecia estar sendo exposto a perigos e tudo mais. Então, desde 2010, isso tem se ampliado muito com o uso das conexões do mundo digital, das redes sociais, jogos eletrônicos, em que as crianças e adolescentes acabam ficando dentro de casa com acesso nas suas próprias mãos e é invadido por um universo imensurável de informações, de formações. É como se as formações familiares, a formação educacional hoje não dá mais conta. Então, estamos sendo invadidos de forma sem censura, sem proteção, e vem ocasionando situações graves de depressão, ansiedade em crianças e adolescentes muito jovens. Ao assistir a minissérie, o que mais incomoda é perceber que não há uma explicação comum que costumamos dar quando vemos crianças ou jovens, ou até mesmo adultos violentos, agressivos ou com transtornos emocionais médios e graves, né? É uma família comum, é uma criança a princípio comum, como qualquer outra, um adolescente, como o que encontramos em nossa casa. E isso angustia muito ao assistir, porque procuramos encontrar uma explicação. Não, são jogos agressivos e violentos, não, ele vive numa família disfuncional. O que vai perturbando é percebermos que isso não ocorre e que estamos todos ameaçados a esse universo que ainda não sabemos muito bem como lidar. Estamos vendo, né? Já vimos e vemos e veremos consequências muito importantes nas relações sociais, no comportamento individual e na subjetividade. O universo digital mudou nossa forma de nos relacionarmos. Antes dessa geração, antes, começo do século XXI, final do século XX, as nossas interações eram físicas, próximas. Então, as brigas, as interações, as superações nos amadureciam para nos relacionarmos socialmente. O mundo digital tira esse contato. Nós hoje não
especialmente as crianças e adolescentes, não têm esse contato físico, não têm essa experiência do brincar na rua, do discutir na rua, até mesmo escolas, né? Hoje existem escolas que são escolas em casa. Então, estamos cada vez mais distante dos contatos e do amadurecimento das relações sociais, do filtrar suas próprias vontades, seus sentimentos em função do outro, de modelar, controlar, administrar, gerenciar suas próprias vontades e intenções a partir do outro. Há uma clareza maior do que separa o eu do outro. No mundo digital não há uma divisão, o contorno pessoal é invadido e não há esse contato. Eu não sei mais o que que a minha ação vai interferir no outro. O que importa muito é meu próprio interesse, né? Então, estamos vivendo uma sociedade extremamente narcisista e que vem aumentando cada vez mais a depressão e a ansiedade, porque acreditamos que podemos tudo, somos capazes de tudo e estamos protegidos pelo mundo digital. Então, eu posso publicar alguma informação, eu posso acusar, expor determinada informação ou imagem, achando que estamos protegidos ali. O contato mesmo e as consequências dos atos ficam muito mais difíceis de serem mensuradas. O mundo digital também nos expõe, e expõe especialmente crianças e adolescentes que ainda estão em formação, a uma comparação social constante. Não há fim, não há sossego. Está sempre exposto e a vontade de ter uma sensação de pertencimento, acabam abrindo mão de alguns valores familiares, por exemplo, para seguir dogmas ou valores expostos ali, porque para que eu me sinta pertencendo, eu vou agregar aquele grupo, eu vou repetir informações daquele grupo para fazer parte dele. Ou seja, estamos extremamente ligados com a necessidade de uma validação externa. A falta de controle, a falta de uma estrutura que fiscalize, organize, acaba levando a crianças e jovens a uma exposição excessiva de informações de grupos misóginos, extremistas, que levam ao indivíduo a não ter mais noção das consequências dos seus atos a partir do momento em que ele segue informações e acredita como válidas e verdadeiras. E os algoritmos acabam levando cada vez mais esse tipo de informação, como sabemos, a partir do momento que ela é vista. Então, aquela realidade em que a criança está imerso parece de fato real e que aqueles pensamentos ali expostos faz parte de uma hegemonia, faz parte de um contexto da realidade. Então, os meus atos, né, o ato da criança e do jovem é normalizado como se sendo então verdadeiro e aprovado. Há uma hiperestimulação, privação de sono, então o sono é extremamente importante para a gente se regenerar e reequilibrar. Hoje estamos quase numa pandemia do sono. No livro de Reid, ele sugere várias ações, dentre elas proibir o uso de celulares até uma determinada idade, proibir não utilizar celulares e smartphones nas escolas e monitorar o uso a partir dos 16 anos. Então, são várias restrições em que ele aconselha, e um estudo mais aprofundado, uma posição mais séria dos governos, das autoridades, para analisar esse uso indevido e extremado das redes sociais e smartphones. Por outro lado, a série, apesar de ser chocante, evidencia a necessidade de pais, educadores e autoridades repensarem e incentivarem as atividades presenciais, estar presente, estar próximo, retomar o contato, retomar a relação presencial. E
Agradecer a arte, né? Porque o cinema, né, a televisão, o cinema, os livros, as artes acabam acelerando, nos mostrando de forma nua e crua, efeitos possíveis da realidade e podemos, assim, pensar, reavaliar. Nunca se falou tanto sobre os efeitos da rede social, da internet, na nossa mente, na nossa saúde mental. E isso é interessante. Então, mostra que não estamos aí parados, sem nos movimentarmos, sem pensarmos. E merece aí uma reavaliação, um reposicionamento.